Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vou falar agora para vocês sobre o governo do Arthur Bernardes, né, que foi o governo seguinte ao governo do Epitácio Pessoa. Bom, pessoal, o governo do Arthur Bernardes é considerado um dos governos mais repressivos da história do Brasil, tá? Então ele se iniciou lá quase no final de 1922, né? Ele era um político de Minas Gerais. Foi então para dar seguimento à questão aí da política do café com leite. Bom, o que acontece? No governo do Arthur Bernardes, cada vez mais vai acontecendo o afastamento das oligarquias regionais em relação ao governo federal, né? Então, no caso, aí principalmente a elite do Rio Grande do Sul vai começar a se afastar dessas elites do café com leite aí de São Paulo e Minas Gerais. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nessa época, em 1923, virada de 1922 para 23, quem era o governante, né, o presidente de Estado, que na época nós tínhamos presidentes de Estado, era o Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, ele seguia uma política herdeira do Júlio de Castilhos, que era o político lá do castilhismo, que vinha já desde o fim do século XIX, né? O Júlio de Castilhos, ele tinha uma ideia positivista de governo. Então ele tinha uma ideia de modernização da sociedade, só que era uma modernização conservadora. Então uma modernização que mantinha o poder das elites. Lá no Rio Grande do Sul havia até uma constituição que previa a proteção dos trabalhadores, enfim, isso aí vai influenciar muito depois até o Getúlio Vargas. O que acontece é o seguinte, o Borges de Medeiros ele vai ter um conflito com um político chamado Assis Brasil, devido às eleições de 22 lá no estado do Rio Grande do Sul, que deu a vitória ao Borges de Medeiros. Porém, o Assis Brasil vai reclamar de fraude, enfim, eles vão iniciar uma guerra. Essa guerra vai se chamar Revolução Gaúcha. Bom, a ideia dos opositores do Borges de Medeiros era fazer um levante, né, principalmente lá na região serrana de Passo Fundo, né, e aí fazer com que todo o governo federal voltasse sua atenção lá para o Rio Grande do Sul para que fizesse uma guerrilha, a guerrilha aumentasse, né? Então, só que isso acabou não surtindo efeito, né? Então, havia vários grupos lá, né? Tinha os federalistas, os democratas, os dissidentes republicanos, enfim, eles não conseguem fazer com que haja intervenção federal no estado. Então, a revolução aí gaúcha de 1923 acaba ali com um pacto, né? Então tem um pacto entre o governo do Borges de Medeiros e os seus opositores, e o Borges de Medeiros acaba se comprometendo a não mais se reeleger, porque já era a quinta vez que ele se elegia para aquele estado. Bom, outra coisa também é que eles vão começar a repensar a Constituição positivista que vigorava ali, né? Então, são esses acordos aí que são feitos. Bom, outra questão é o seguinte, o governo Arthur Bernardes, né, durante o seu governo, também vai acontecer, em 1924, a Revolta Paulista. O que acontece? A Revolta Paulista ela é uma revolta tenentista, ela acontece no dia 5 de julho de 1924. 5 de julho é a mesma data, né, em que havia acontecido a Revolta de Copacabana de 1922, ainda no governo Epitácio Pessoa. Então, 2 anos depois nós temos aí em São Paulo. Liderado por quem? Pelo Isidoro Dias Lopes, né, que era um militar que se opunha tanto ao governo estadual aqui de São Paulo, que era do Carlos Campos, né, que era o presidente de estado, quanto ao Arthur Bernardes, né? Então, por que isso? Porque o Isidoro Dias Lopes, nesse momento, estava recebendo apoio das elites regionais que, enfim, queriam insuflar movimentos contra o governo federal. E aí o Isidoro Dias Lopes, então, vai começar esse movimento aqui em São Paulo. Os tenentistas exigiam que o Carlos Campos saísse daqui de São Paulo, fosse para o interior, e, enfim, vão começar a atacar vários pontos estratégicos aqui de São Paulo para justamente forçar essa saída do Carlos Campos para o interior. E eles vão conseguir fazer isso. Além disso, eles tinham algumas reivindicações, né? Eles tinham a reivindicação do voto secreto, a reivindicação de reformas no ensino, a reivindicação de você acabar com a questão da República do Café com Leite, inclusive, né? E a saída do Arthur Bernardes, eventual saída, representaria isso. Então era isso que eles queriam.
Eles também queriam poder político para o exército, né? Porque o exército não tinha esse poder. Então, essas eram as reivindicações gerais aí do movimento da Revolta Paulista. E aí, o que vai acontecer? O Isidoro Dias Lopes, com a liderança desse movimento, vai acabar provocando uma reação do Arthur Bernardes, que vai ser o quê? O bombardeio de São Paulo. Então, São Paulo vai ser bombardeada. Aí, o que vai ocorrer é que 300 mil pessoas vão ter que sair da cidade, vão ter que se deslocar para algum lugar para poder se defender, se proteger, porque vai ser o maior bombardeio da história de São Paulo, maior bombardeio registrado, né? Então São Paulo vai sofrer bastante aí nesse momento. Bom, o resultado vai ser o seguinte: o resultado vai ser que os 1.000 homens aí que participaram da Revolta Paulista do lado aí do Isidoro Dias Lopes, eles vão começar a dispersar aí rumo ao interior, e principalmente em direção ao sul do Brasil, porque lá em direção ao sul eles vão acabar se encontrando com a coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, né? Então a coluna Prestes Miguel Costa, que estava se formando lá no sul do país, que vai acabar se juntando então aí com a coluna de São Paulo. Bom, as duas colunas então vão formar a coluna Prestes, que vai se deslocar pelo país aí nos meses seguintes. Bom, essa coluna Prestes, ela vai ficar famosa, né? Ela vai aí começar a gravar o nome do Luiz Carlos Prestes como uma grande figura de oposição no Brasil durante muitos anos. Então ela vai percorrer mais de 20 mil quilômetros aí Brasil afora. Foi o movimento que mais percorreu aí o caminho territorial do Brasil na história, né? Registrado. E aí, dessa forma, assim, ele vai ser uma grande oposição às elites dominantes do Brasil, né? Vão ser cerca de 600 homens aí que vão se juntar para fazer essa coluna Prestes se mover pelo Brasil. Bom, mas falando aqui de São Paulo, voltando aqui a falar dos movimentos que aconteciam aqui na época do governo do Arthur Bernardes, uma importante questão é o seguinte: o movimento operário ele começava a incomodar muito nessa época, né? E aí o que acontece? Juntando aí com o movimento tenentista, que também incomodava, o governador Bernardes ele vai ser obrigado a decretar durante diversos momentos o estado de sítio. O que era o estado de sítio? Era quando as liberdades individuais eram suspensas para que o poder central, né, o poder executivo federal aumentasse. Então dessa forma aí ele poderia aumentar seus poderes de repressão. Então ele caçava a liberdade de imprensa, caçava muitas vezes aí a liberdade individual para poder aumentar o seu poder. Então um exemplo disso, por exemplo, era caçar também a liberdade das organizações políticas. Então o PCB, né, o Partido Comunista do Brasil, que existia desde 22, né, ainda no governo Epitácio Pessoa ele tinha sido formado, ele vai ser caçado, né, ele vai ser perseguido aí em 25. Inclusive o jornal na época tinha o jornal do PCB na época, né, a Classe Operária, esse jornal aí do PCB, que vai ser o jornal durante anos, né, do partido, vai ser também empastelado aí em 25, né, na edição número 12, né, inclusive, porque a edição número 12 do jornal fazia críticas a um dirigente sindicalista que havia vindo da França para cá, que era o Albert Thomas, né, o Thomas. E, enfim, o partido faz uma série de críticas a ele, e aí o governo, nesse momento, aproveita já a questão da repressão, né? Aproveita aí já o seu incômodo com a movimentação do partido, enfim, e aí usa isso como pretexto para poder empastelar o jornal, né? Então, assim, foi um governo bastante repressivo, né? Foi um governo que já representava aí um certo estremecimento nessa ligação do poder central com as oligarquias regionais, né? Então, dessa forma, esse foi o governo do Arthur Bernardes. Em 1926, tem a indicação para candidato à presidência. E aí, as elites locais, principalmente São Paulo e Minas Gerais, acabam escolhendo Washington Luiz para ser o seu candidato, né? E aí, dessa forma, Washington Luiz não vai ter opositores, porque o único potencial opositor, o Melo Viana, acaba sendo incluído na chapa para concorrer como vice-presidente, né? E aí, dessa forma, então, está formado
o próximo governo, Washington Luiz, vai passar a governar a partir do fim de 1926, representando São Paulo. Bom, então por enquanto é isso. Na próxima aula a gente continua. Obrigado.